Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema bastante interessante e instigante. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou inicialmente técnica de enfermagem, depois eu fiz pedagogia, psicopedagogia e multiplicadora de CIV, que é a ciência do início da vida, e desprogramadora de memórias do DNA. Bem, na realidade eu gostaria muito de estar com vocês pessoalmente. Confesso que virtualmente para mim não é tão legal. Eu gosto de olho no olho, de interação com as pessoas, mas vamos lidar com isso. Então o meu tema, eu acho que ele está diretamente relacionado ao tema maior do ECOA, que é Oriente-se. Por que eu acho que é isso? Ao longo da minha fala aqui, depois a gente vai poder discutir, se vocês quiserem também pelo WhatsApp, vocês vão perceber que ele tem todo um repensar, um redirecionamento das coisas e situações conflitantes que a gente tem ou que mesmo os nossos filhos tenham. E aí eu acho muito pertinente para esse momento. Por que eu acho que... Eu tenho certeza que no decorrer da minha atuação como psicopedagoga, trabalhando com crianças com dificuldades de aprendizagem, que nem sempre eram dificuldades de aprendizagem, eu fui percebendo que a criança, por mais que ela demonstrasse problemas e dificuldades na escola, muitas vezes na entrevista com os pais, na anamnese, aparecia ou o pai ou a mãe dizendo: nossa, esse sou eu era assim. Então aquela coisa do determinismo, eu era, então necessariamente meu filho é. E isso chegou a um ponto que me incomodava muito, porque você encaminhava as crianças para testes, para avaliações neuropsicológicas e o resultado vinha normal. Então o que é que tem com essa criança? Então eu fui ficando muito intrigada com isso e pensava, não, na realidade, muitas vezes, quando eu chamava os pais, que acontecia um envolvimento e um envolvimento mesmo, mas essa conversa mais profunda do que como é que eu sinto esse meu filho, como que a minha relação com ele, as coisas começavam a fluir. E normalmente tive várias vezes que os pais falavam assim: nossa, tem jeito para mim também? Então esse sentimento de que eu ainda trago essas dificuldades e eu gostaria de poder ser ajudado como o meu filho está sendo ajudado. Então isso foi mexendo muito comigo, que eu percebi que a partir do envolvimento dos pais, a coisa deslanchava e se resolvia. Então assim, é muito bacana pensar nisso, que para muitos pais, para muitas pessoas de uma certa faixa etária, não havia essa possibilidade. Era ir para a escola, gostar da escola e ser bem sucedido, não tinha outra alternativa. Então eu acho muito bacana a gente poder trazer isso hoje. Então, com a ciência do início da vida, isso veio à tona, veio à luz para mim, né? Veio uma luz sobre essa questão. Então, o que é a ciência do início da vida? É uma área em educação e saúde que tem toda uma estrutura de pré-concepção, concepção, parto, aleitamento materno e a vida, o desenvolvimento infantil até os 3 anos. Então tudo isso, e é uma proposta em cima de fazer com que as pessoas resolvam, mesmo que na vida adulta, questões, problemas e conflitos que vieram dessa fase, né? Então, na nossa vida adulta, a gente pode ter problemas decorrentes de todas essas etapas, até mesmo de pré-concepção. Então, esse, na verdade, é um programa desenvolvido pela doutora Eleanor Madruga Luzes, que é uma psiquiatra junguiana, e o trabalho dela resulta de mais de 20 anos de pesquisa, com 2.000 bibliografias, que depois eu posso disponibilizar também, mostrando que esta é a fase onde tudo acontece. E tendo problemas lá, nós carregamos isso de forma inconsciente, mas que, segundo as palavras dela, tudo tem jeito. E tudo tem jeito como? Hoje, né, mais recentemente, dos anos 80 para cá,
tem vindo, surgido para nós o conhecimento de várias técnicas e terapias que podem trazer a resolução desses problemas. Quais são, dentro dessa perspectiva da ciência do início da vida? Uma delas é o renascimento do Leonard Orr, que é uma forma mais suave, né, de se conseguir solucionar os problemas, o Theta Healing e a desprogramação de memórias do DNA, memórias que estão inscritas no nosso DNA quando a gente está cumprindo muitas vezes sagas de família que já vem inscrito no nosso DNA e que nos trazem questões de relacionamento na vida adulta, questões de, enfim, de não me achar profissionalmente, de não me encontrar, de não me encaixar no meu grupo social, enfim, um dos exemplos que eu estou dando só, mas podem ser variadas coisas. Aquela pessoa que parece que não se encaixa, então tudo isso, quando a gente faz um trabalho desse tipo, a gente vai encontrar a origem disso nessas etapas, desde a pré-concepção até 3 anos de vida, né? E que tudo isso pode sim ser solucionado na vida adulta. Ok, mas o que a gente pensa? Que a ciência do início da vida, com todo esse conhecimento, todo esse arcabouço que veio, né, que se estruturou e tem uma lógica e um conhecimento, um respaldo científico, a gente percebe que nós podemos, na verdade, proporcionar para essa geração que está chegando, com que elas venham para o mundo, que elas cheguem nesse mundo sem esses problemas, né? Então, na verdade, a ciência do início da vida é uma ciência que se propõe a trazer uma cultura de paz, um novo mundo, que enquanto adultos, nós que trazemos, né, algumas questões, possamos nos curar, né, ser adultos saudáveis, mas também proporcionar, através desse conhecimento da CIV, que essas crianças que estão vindo, essas concepções, elas possam ser conscientes, porque essa cura, ela vem através da consciência de tudo que envolve, né, desde a pré-concepção até os 3 anos de vida. Então, que a gente possa, enquanto adulto, nos curarmos e entender o que é o saudável para trazer para o mundo esses seres novos. E pela experiência da autora da CIV, ela já tem percebido isso, que ela vem acompanhando gestantes, onde os primeiros filhos, ela fez casais de grávidas, ela fez grupos de grávidas, onde os primeiros filhos dessas grávidas não vinham tão diferentes dessas gerações que a gente conhece. Mas os segundos filhos já vieram bastante diferentes, mais humanos, mais se importando mais com a fraternidade. Então, uma perspectiva de um novo mundo, um mundo de paz com essas crianças. Enfim, então uma grande promessa de um mundo melhor. Bom, voltando então, né? Isso me emociona de fato, pensar na possibilidade de tornarmos esse mundo melhor. O grande intuito da CIV, ele foi criado, idealizado, pensando numa disciplina de ensino médio, de levar esse trabalho da consciência dessas etapas da vida, desde a pré-concepção até 3 anos, da importância disso, do que significa acolher esse ser nesse mundo de forma saudável e responsável e consciente, né? Então, a ideia tanto que ela foi desenvolvida dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ser levada a proposta para o Ministério de Educação, foi levado, na verdade, como uma disciplina do currículo do ensino médio. Para quê? Entendendo que no ensino médio, é claro que a gente tem dados estatísticos de gravidez muito antes disso, né? Entre 12, 13 e 14 anos, existe um estudo de 2018 mostrando isso, a incidência de gravidez nessa faixa etária, e é uma grande preocupação. Mas,
entendendo que se a gente tivesse uma disciplina da ciência do início da vida, mostrando para esses jovens do ensino médio, provavelmente haveria um maior planejamento das gravidezes e muito mais saúde para os jovens. Não vou dizer nem somente a mulher, que é muito importante. Quando a gente pensa em gravidez, a gente pensa na mulher e no bebê, mas na realidade existe um homem, né? Existe aí um pai dessa criança. E tem uma fala da doutora Eleanor que eu gosto muito, que é assim: quando uma mulher está grávida, o mundo está grávido, porque a gente entende que esse ser, tanto como essa mãe que está gerando, ela precisa de cuidados, né? Ela não precisa de paparico, mas ela precisa de cuidados, que é uma situação saudável em todas essas etapas. Então, a preocupação da CIV é trazer à consciência todas as questões que envolvem desde a pré-concepção, a concepção, o parto, o aleitamento, até os 3 primeiros anos de vida da criança. Então, o que acontece? Por que desde a pré-concepção? A gravidez ela não acontece a partir do momento da fecundação. Ela acontece antes disso já. Por quê? Porque esse ser que vem, esse óvulo que será fecundado, na realidade, esse ser que vai chegar aqui, ele precisa escolher um DNA compatível com o dele para que ele cumpra o seu papel e a sua história de vida na Terra. Então, a gente precisa pensar que antes disso, esse ser está, vamos dizer assim, sondando que pai e que mãe que ele vai precisar para que ele cumpra essa história aqui, a sua história de vida. E aí começa toda essa saga desse ser que vem. Então, qual pai e mãe que ele vai escolher? E ainda dentro da pré-concepção, importante dizer que esse espermatozoide que vai fecundar, ele pode estar já no organismo do homem 6 meses antes da fecundação. Então, o que foi que aconteceu 6 meses antes dessa concepção? Esse pai usou alguma substância, né? Ele é drogadito, ele faz uso de alguma substância, de álcool, etc. e tal. Então, tudo isso vai ter um impacto já na vida desse bebê, desse ser que vai se desenvolver no útero da mãe. Aí a gente fala dessas questões, enfim, o nosso tempo é pouco aqui para a gente abordar tudo isso, mas um dos exemplos. Na hora da fecundação, é uma gravidez que foi planejada, desejada, ou foi um ato inconsequente, foi um encontro casual, onde muitas vezes a mulher sai grávida desse ato, desse encontro, e sem ter um vínculo com essa pessoa, nem mesmo conhecer. Então, que tipo de gravidez que será essa a partir do momento da concepção? Porque essa gravidez ela é uma onda fractal. Então, se no momento houve amor, houve carinho, ou foi um ato diferente disso, não vamos entrar aqui em detalhes, mas essa onda fractal ela vai se repetir ao longo da vida da pessoa. Então, se foi um momento de amor, de encontro amoroso, foram ditas palavras carinhosas, essa onda fractal vai se repetir pela vida, né? Então, a gente precisa entender que esse momento também ele é muito importante. Então, tendo sido planejado e o desejo efetivamente, ele vai ter uma função e uma consequência na vida desse bebê. E se for um ato inconsequente, onde houve um encontro depois da balada e eu tô toda turbinada, etc., ele vai ter um outro desfecho, né? Ela vai ser uma gravidez e uma vida de um ser humano diferente. Então, essa consciência também. Ok, ocorrendo esta fecundação, como que vai ser o decorrer dessa gravidez? Que ambiente que esse bebê vai se desenvolver? Ambiente, organismo da mãe, mas ambiente físico também.
Então, muitas pesquisas já mostram que o bebê tem emoção. E a emoção do bebê é uma emoção real. Por quê? Porque é uma emoção como a da mãe. Se a mãe tem emoções boas, ele vai ter emoções boas. Se são emoções ruins, ele vai ter emoções ruins. E isso tudo, a partir dessa emoção, acontecem reações químicas nesse organismo, que ele vai ter a sensação de bem-estar ou não. Então, a memória do som, da voz da mãe, de palavras carinhosas, enfim, todo esse ambiente uterino que acolhe, que supre de alimento, mas também emocionalmente. Então, como que isso vai sendo desenvolvido? Essa é uma grande preocupação. Ok, ocorrendo essa gravidez, 9 meses, chega a termo, é hora do parto. Que parto que essa mãe vai escolher? Ela vai ter o direito de escolher o parto ou ela vai entrar num hospital público e vão fazer o parto que desejam? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde preconiza que o aceitável é até 15% de cesáreas. No Brasil, o nosso número é 80%. Então, a gente imaginar que num parto cesáreo a mãe faz muito pouco. E esse é um momento fundamental. A criança precisa desse movimento das contrações. Isso é a força de vida que ela tem. É ela estar funcionando, é a vontade dela que está ali. E é um trabalho, principalmente um trabalho de parceria, de associação entre mãe e bebê. Então, a gente tem que entender que esse é um momento fundamental também. E a escolha do parto, muitas vezes, não é dado esse direito de escolha para parturiente. Entender que esse parto, ele também pode ser determinante, né? O parto cesáreo, ele tem muito mais risco. Primeiro porque, entendendo o ser humano como um ser animal e com instinto também, qual é o instinto na hora do parto? Eu quero me recolher num lugar onde eu estou mais protegida, né? Num lugar onde eu reconheço que ali eu estou acolhida e protegida. Esse lugar não é o hospital, né? Que é um ambiente diferente do que eu estou acostumada a viver. É um ambiente que normalmente a temperatura chega em 17 graus. Não é isso que uma grávida precisa na hora do parto, não é isso que o bebê precisa para chegar no mundo, né? Então são condições muito diferentes do que é o da natureza. Quando a gestante entra em trabalho de parto, qualquer situação diferente do normal para ela, ela interrompe o trabalho de parto. Então, a gente precisa imaginar que a pessoa está lá na casa dela, né? Ou na casa da mãe. Aqui no Brasil é comum, né? As mães acolherem a filha próximo do dia do parto, enfim. Mas, ou que ela esteja num ambiente que ela se sente segura e que é o normal dela. Entrou em trabalho de parto. No momento que ela entra num carro e vai dar entrada no hospital, o que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos fazer ficha, pegar dado, pegar carteirinha de seguro, saúde, etc. Isso interrompe todo o caminho natural desse parto. Então, a gente precisa avaliar muito isso. Estando a gestante em condições de saúde plena, não há risco para o parto domiciliar, né? Então, esse momento onde ela vai, pós-nascimento, acolher esse bebê, em que circunstâncias? Dentro do centro cirúrgico, existe excesso, a não ser que seja um parto em centro cirúrgico, um parto humanizado, o que é muito raro. Mas as condições de iluminação, de temperatura, de barulho, então é todo um ambiente que não é acolhedor. Nascendo esse bebê no centro cirúrgico, como que ele vai ser acolhido? Ele vai ser deixado com essa mãe por quanto tempo? Ele vai poder sugar ou ele vai ser tirado e vai ser aspirado? É todo um processo invasivo para esse bebê.
Então, o bebê ele tem 300 vezes mais dor do que um adulto. Imagina uma cânula entrando no nariz desse bebê e aspirando. Então, gente, fazendo um parênteses aqui, é óbvio que tem partos que tem recomendação de cesárea, que existe risco, sim, mas precisa ter um bom senso. Nem sempre o bebê precisa desses procedimentos. Se tudo está correndo bem, isso vai acontecer naturalmente. Uma questão que é muito importante, assim, 2 horas antes do parto e 2 horas após, são momentos extremamente importantes para esse bebê, para a criação de vínculo com essa mãe. Logo que o bebê nasce, instintivamente, quando ele é colocado sobre a barriga da mãe, ele vai se arrastar num movimento mesmo de buscar esse peito e sugar. Então esse bebê ele está sendo livre para buscar isso, que é esse contato com a mãe, começar o aleitamento por esse lado, né? Dentro do hospital dificilmente isso é possibilitado, né? Então um parto cesáreo ele pode ter vários desfechos. Se a criança, se for um parto um pouco mais demorado e tal. Não quero entrar aqui em detalhes das consequências de um parto cesáreo, mas só dizer que estamos respeitando a natureza dessa mãe e desse bebê ou estamos impondo uma violência, né? Os dados da violência obstétrica também são assustadores, então a gente precisaria aprofundar tudo isso também. Ok, aconteceu o parto, seja ele cesáreo, seja ele domiciliar, né? Um parto natural com uma doula. Nós vamos entrar agora no aleitamento. O aleitamento é uma outra questão que é importantíssima. Por que será que a mulher, dentro desse processo, gravidez, parto, ela é capaz de produzir leite, né? Então a gente precisa pensar nessa natureza também que acontece naturalmente. Muitas mães não conseguem aleitar, ok? Não vamos discutir isso também. Mas o processo natural seria esse, a começar a aleitar e a própria natureza cuida. Nós temos substâncias que são secretadas para poder produzir o leite. O mais natural seria esse aleitamento. E hoje também é discutível assim, há quanto tempo eu dei até 2, 3 anos, eu dei 3 meses, não consegui mais. A criança precisa desse contato, mais do que a nutrição física, o peito, dar o peito para o bebê é uma nutrição emocional, é ali onde ele cria vínculos. E se a gente pensar que o bebê sendo amamentado, a visão do bebê até mais ou menos 3 meses tem um alcance de uns 30 centímetros, né? Ele não nasce com o sistema visual pronto, isso vai amadurecendo. E esses 30 centímetros, ele é o suficiente para o contato com o olhar do bebê, né? Então existe dado assim de que um bebê que é afastado da mãe, ele não vai confiar no mundo depois, ele vai ter relações muito fragilizadas. Então a gente precisa entender que esse é um momento fundamental, né? De deixar esse bebê criar esse vínculo. E se você amamentar 1 mês, ok, 2 meses, 3 meses, mas pensar nesse aleitamento como essa nutrição de vida, né? Então, também sem tempo para a gente entrar em detalhes, hoje a gente sabe que tem profissionais especializados nisso, até de dar assistência para aquela mãe que quer amamentar, mas dá importância disso. Aí nós vamos pensar na criança do 1º ao 3º ano, né? No 1º ano, a criança está lidando com toda essa coisa do movimento, do começar a sentar, depois engatinhar e caminhar, enfim, ela está dentro do desenvolvimento dela, toda essa parte. Até o 3º ano, onde ela, no 2º ano, ela vai estar desenvolvendo a sua fala, né? Ela desenvolve até 500 palavras. E no 3º ano ela vai começar a ter a questão da memória contínua, nem tão consolidada, que isso vai acontecer mais próximo dos 5 anos. Então existe todo um desenvolvimento nesses primeiros 3 anos que serão determinantes na vida adulta da criança, né? Desse ser enquanto adulto. Então se a gente for pensar o que acontece nesse ciclo pré-concepção até 3 anos,
é o que determina realmente como será esse ser adulto, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Isso dentro da ciência do início da vida, e a gente tem outros pediatras hoje falando dos primeiros 1000 dias da criança, que é o tempo gestacional até o 2º ano de vida, né? Então, a gente vê que hoje existe mais estudo, existe mais pesquisa do impacto de como essa gestação está sendo desenvolvida, tanto do ponto de vista da grávida, do autocuidado, né, da alimentação, de uma alimentação de preferência orgânica, de não consumir alimentos trans, enfim, porque o trans está presente em muitas coisas, desse cuidado dela, mas também do entorno, como que essa grávida está sendo cuidada. De novo, eu volto a dizer, não paparicada, mas cuidada. O que ela ouve? As músicas que ela ouve são de qualidade, as imagens que ela vê são imagens belas, bonitas, os alimentos que ela consome, que tipo de música que ela ouve, enfim, toda a qualidade do que ela está consumindo para si, que consequentemente passa uma mensagem também para esse bebê. Então, assim, isso tudo é muito importante. Existe alguns países na Europa que conseguiram diminuir muito a criminalidade, implantando programas relativamente simples do cuidado e da consciência da concepção e da gravidez. A Holanda, por exemplo, tem um sucesso enorme. Em 2015, eles fechavam o 15º presídio, num programa que já durava alguns anos, 12 anos, eles iniciaram fazendo contato com a população feminina em idade fértil. Posteriormente, eles incluíram também os homens. Então, algumas iniciativas de alguns países que implantaram programas conseguiram baixar demais a criminalidade. O que acontece? No mundo todo, o índice de gravidez indesejada é 50%. Desses 50%, de 10 a 20% na vida adulta estarão envolvidos com criminalidade. Então, é preciso pensar em como nós vamos cuidar disso, prevendo ou pensando em desenvolver ou ter um mundo melhor no futuro, a partir desse cuidado. Então, na Holanda teve esse sucesso, a Suécia tem implantado alguns programas e outros países também, né? Implantando programas do cuidado e dessa consciência sobre gravidez e parto e aleitamento. Tudo passa pela educação e pela consciência, né? Então, a ciência do início da vida se propõe a isso, a esse cuidar desse ser desde a pré-concepção até os seus 3 anos de vida, pensando que esse cuidado ele vai impactar sim no mundo. Por quê? Porque teremos seres humanos diferentes, né? Um novo ser humano para esse novo mundo que a gente deseja tanto, né? Então eu vou disponibilizar para vocês também o link da Ciência do Início da Vida, o meu contato, e convido a quem tiver interesse e vontade de discutir esse tema, a gente pode montar um grupo de WhatsApp também. Então disponibilizo o meu WhatsApp e o link da Ciência do Início da Vida para a gente aprofundar nisso e fazer a nossa parte nesse mundo. Obrigada, espero que vocês aproveitem bastante o ECOA e que a gente possa brevemente ter um encontro pessoalmente. Um beijo para todos vocês.